Professor, mas eu fico perdido, eu fico perdida, eu não sei por onde começar a montar meu treino. Eu sei que tem alguns fatores aí que são primordiais, que eu tenho que respeitar e eu não sei por onde começar. É disso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, sobre 4 variáveis que são muito importantes na hora de você montar, de você confeccionar ali seu treino, que são elas: frequência, densidade e os mais famosos que todo mundo fala, volume e intensidade. Se você também tem dúvida de como determinar essas 4 variáveis no seu treino, fica ligada que esse vídeo pode ser para você. Holy moly, moly, moly. Se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Mota, dou personal trainer aí há mais de 14 anos, trabalhando principalmente na área de musculação, treinamento de força, hipertrofia e emagrecimento, mas sobretudo aí o treinamento visando estética corporal. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, vamos entender aí um pouquinho mais dessas 4 variáveis que vão fazer toda a diferença na hora de você montar o seu treino. Quando a gente fala nessas 4 variáveis, volume, intensidade, densidade e frequência, a gente precisa lembrar que elas estão inseridas dentro de algo que vem antes da gente começar esse processo de achar esses números dessas 4 variáveis, que são os princípios básicos ali da periodização, que é o macrociclo, o mesociclo e o microciclo. Essas 4 variáveis elas estão inclusas onde? Dentro do microciclo. Não quero fazer um vídeo muito técnico, com uma linguagem ali muito difícil, muito detalhada. Vamos focar hoje somente nessas 4 variáveis, mas lembrando que é muito importante que você consiga entender a importância dessas 3 variáveis, macro, meso e microciclo, antes de qualquer coisa, antes de confeccionar o seu treino, tá? Vamos focar nesses 4 caras. Lembrando ainda você, que é um cara muito esperto, ainda tem uma menina muito esperta também, por que não? Dentro dessas 4 variáveis, a gente ainda tem ali as variáveis de carga, que são cargas de choque, cargas estabilizadoras, ordinárias ou regenerativas. Também não vamos focar nisso hoje, tá? Vai ficar muito específico, vai ficar um vídeo muito longo. Vamos focar mais nessas 4 variáveis que, entendendo elas, fica muito mais fácil para a gente já sair do ponto zero e a gente começar a montar o nosso treino de fato, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar por essas 2 variáveis, volume e intensidade, que são as mais comuns, são as que você mais escuta falar por aí cada vez mais. Ah, mas qual é o volume e intensidade do seu treino, blá blá. E depois a gente parte para densidade e frequência. Então quando a gente está falando de volume, o que a gente entende como volume, pelo menos a maioria dos autores aí, vamos focar no que a maioria fala, porque existem algumas pequenas divergências, mas não tem problema. Quando a gente fala de volume de treino, a gente está falando basicamente entre número de séries, número de exercícios e número de repetições dessas séries, tá? Então, basicamente, isso é o volume. E o que é a intensidade? Que a maioria dos autores entendem por intensidade. É a carga, tá? Por isso é que muitas vezes você já deve ter ouvido falar que que volume e intensidade são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se você coloca uma série com alto volume, ou seja, vamos imaginar aqui um indivíduo que vai fazer ali 4 séries de supino com 20 repetições, 15 repetições, um alto volume de repetições, necessariamente ele não vai conseguir manter cargas tão elevadas quanto se ele fizesse 6, 8 ou 10 movimentos. Por isso que volume e intensidade estão ali, são inversamente proporcionais. Então a gente já entendeu o que é volume e a gente já entendeu o que é intensidade. Mas o que é densidade de treino? Muito importante, que as pessoas esquecem e é um dos erros mais comuns, é onde as pessoas mais pecam e aí elas não têm resultado. Você vai entender rapidinho o que eu estou falando, principalmente se você lembrar do quanto que você utiliza o seu telefone maravilhoso lá na academia. O que é a densidade? É o quanto você fica descansando e recuperando e você não está gerando tensão ali durante esse treino. Então vamos imaginar uma coisa? Vamos imaginar que o seu treino teve 1 hora.
60 minutos ali de treino, você escolheu ali fazer 7 exercícios, tá? Cada exercício tinha mais ou menos ali 3 a 4 séries, e vamos imaginar 1 hora de treino do início ao fim. Nessa 1 hora de treino, com esse número de séries, quanto tempo você de fato estava executando os exercícios, né? Quanto tempo de fato você estava ali fazendo aquelas 3 séries de 15, aquelas 3 séries de 10 ou 3 séries de 12, enfim. E quanto tempo você estava descansando, recuperando? Isso é a densidade. Então você entende, por exemplo, vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Um treino com um alto volume, alta intensidade e alta densidade é aquele treino, tá, em que a pessoa vai executar muitas repetições com a carga mais alta que ela puder, então ela deixou a intensidade alta e com pouco descanso. Ela dá pouco tempo de recuperação, o treino é muito denso, tá? Então, por exemplo, é muito difícil você conseguir manter uma intensidade extremamente alta o tempo todo, principalmente num treino com um alto volume, se a densidade também for alta. Tá? Então você vê mais uma variável aí para a gente manipular dentro dessas 4. Isso é a densidade. Você consegue deixar um treino com uma densidade maior ou menor, tendo em vista os intervalos que você faz ali entre as séries. E o que é muito comum a gente ver é a pessoa ali tá fazendo o leg press, e aí ela faz 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, entre as séries. Dificilmente essa pessoa vai conseguir colher resultados, principalmente se ela estiver pensando em hipertrofia. A densidade está muito baixa, muito tempo de intervalo. Ah, professor, mas quando é que a densidade... quando é que eu devo fazer me dá um exemplo aí de densidade baixa para hipertrofia. Se a gente pensar, por exemplo, naquela fase do mesociclo, que a pessoa está executando treinos com o intuito de aumentar força. Porque num treino de força, a gente sabe que a gente trabalha aí mais ou menos entre 3, 4, 5, talvez até 6 repetições, com cargas altíssimas, em que a gente precisa de um tempo um pouco mais alto de recuperação. A recuperação lá chega a ser até de 2 a 3 minutos entre as séries, porque você quer chegar na nova série completamente recuperado para conseguir suportar cargas altíssimas de 4, 5 movimentos. Você imagina, você está fazendo 4, 5 movimentos, você imagina a carga que você está utilizando, né? É altíssima. Então, no treino de força, a densidade ela é baixa, porque você tem um alto intervalo entre as séries. Tá? Mas, no geral, se o seu treino não é de força, se você está ali fazendo um treino de hipertrofia, os intervalos eles vão variar entre 40 a 50 segundos a 1 minuto e meio no máximo. E isso é um erro que eu vejo as pessoas cometerem. As pessoas, principalmente quando elas sobem a intensidade, elas também exageram e aí fazem intervalos muito maiores. A nossa última variável, não menos importante, é a frequência. Também vai ter relação com as outras anteriores que a gente falou. O que é a frequência? Nada mais é do que quando você vai treinar, quando você vai para a academia. Você vai de segunda e quarta? Então essa é a sua frequência. Ela é de 2 vezes. Ah, eu jogo futebol, eu faço natação 1 vez por semana? Então você tem uma frequência ali de 1 vez por semana. E aí, você também vai levar essa variável frequência em consideração. Por quê? Um indivíduo que faz um treino AB, ele vai para a academia 2 vezes na semana, ele treina terça e quinta, então na terça ele faz o A, na quinta ele faz o B, ele tem esse intervalo aí de sexta, sábado e domingo. Então eu já sei que esse indivíduo ele recuperou durante 3 dias e ainda recuperou na segunda, o próximo treino dele é na terça. Eu consigo, caso esse indivíduo tenha tempo para treinar, né, tenha mais de 40, 45 minutos, é um indivíduo que eu consigo subir um pouco o volume de treino, porque ele recuperou bastante. Eu consigo subir a intensidade e ainda se eu quiser trabalhar com densidade alta também, porque ele recuperou bastante. Agora um indivíduo que vem treinando aí mais de 30 dias, mais de 2 meses, A, B, C, D e E, esse cara treina todo dia, ele treina de segunda a sexta, ele nem repete os treinos, ele treina com um alto volume, ou que seja um médio volume, mas a intensidade é altíssima, e ele tem essa frequência grande de 5 vezes na semana, talvez eu não consiga colocar tantos exercícios diferentes na mesma rotina de treino, ou seja, eu vou regular essa variável de volume, porque a pessoa, né, o indivíduo ali, ele treina praticamente todo dia. Então você vê que volume e intensidade
densidade e frequência, eles vão se relacionar o tempo todo, e é isso que você tem que levar em consideração na hora de montar o seu treino. Então, para a gente fechar aqui a conclusão, entendi o meu objetivo. Tá? Meu objetivo é ganhar massa magra, mas o meu foco é massa magra ali na região, eu tenho um déficit ali que eu tenho que melhorar em ombro e dorsal. Tá, então eu vou treinar essas regiões mais vezes e vou dar uma ênfase maior, vou colocar um volume maior de treino ali com uma intensidade maior. Ah tá, mas qual é o intervalo entre o primeiro treino e o meu próximo treino na semana? Quer dizer, vai levar em consideração a frequência e aí em um treino você pode trabalhar com uma densidade X e no outro treino com uma densidade Y. Você vê que tudo se relaciona? Tudo isso precisa ficar muito claro para você montar seu treino e ter os seus melhores resultados. Beleza? Eu espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Escreve se você tem alguma dúvida sobre uma dessas 4 variáveis, se você já conhecia e qual é o método de treino que você vem utilizando atualmente. Não esquece de curtir e manda esse vídeo para um amigo seu que vem treinando aí de maneira desorganizada e precisa de alguma ajuda na hora de elaborar seu treino, beleza? Um abraço, bons treinos e até a próxima.